Agora a gente vai falar de um assunto que eu acho bem bacana e fico muito triste de saber que poucas pessoas conhecem, que é o Registrato. O Registrato ele é um serviço oferecido pelo Banco Central do Brasil para que o cidadão tenha, através do acesso com seu CPF, informações diversas sobre a sua situação financeira dentro de bancos, de instituições financeiras aí de um modo geral, tá bom? Então é algo que eu realmente lamento quando eu converso com as pessoas e percebo que elas não sabem o que é o Registrato. Ok? E nesse tópico agora, eu quero que você saia daqui não só sabendo, mas colocando em prática e vendo como que isso aí é bem legal dentro desse autoconhecimento, dessa autoanálise, que é o trabalho que a gente está fazendo nesse momento até agora. Ok? Vamos lá. Bom, então, primeiro, o que eu quero falar para vocês? Sobre alguns benefícios de acesso ao Registrato. Eu estou trazendo 3 principais, eu poderia ter outros, mas eu acho que esses 3 eles se destacam. Que é primeiro, né? Ele permite, né, melhorar seu planejamento financeiro, já que oferece uma visão mais abrangente da sua vida financeira. Você vai perceber que ele vai emitir um relatório, que nesse relatório ele vai trazer todas as instituições financeiras onde você tem relacionamento, as contas bancárias, a sua situação financeira, se você está numa situação financeira de inadimplência em alguma instituição financeira. Então, ele permite, através desse relatório, que você consiga fazer um planejamento um pouco mais assertivo com relação à sua vida financeira. Então, ele é um instrumento de subsídio para isso, sim, e um bom instrumento, na verdade. Tá? Depois, as informações visualizadas são sigilosas, onde apenas o titular da conta pode ter acesso. É uma outra vantagem, ou seja, nenhuma outra pessoa pode ter acesso aos seus registros de conta, ao seu CPF, a não ser você mesmo. E como é que ele garante isso? Ele garante isso através do acesso. O acesso você precisa confirmar depois que você faz o cadastro, através da sua conta bancária. Então, e a conta bancária é um lugar onde só você tem acesso. Então, é impossível que outra pessoa faça um acesso por fora nesse serviço, tá bom? E por fim, ele aumenta a segurança, já que o usuário consegue identificar situações de fraude em seu CPF. Por que isso? Vamos imaginar que você tem uma conta no Banco do Brasil e no Santander. E aí, de repente, quando você abre o Registrato, está dizendo que você também tem uma conta no Itaú. Sabendo que você não tem uma conta no Itaú, por óbvio, você já tem um ponto inicial de que pode ser que o seu CPF tenha sido fraudado, tá bom? Então, você tem condições aí de procurar o banco para tentar regularizar. Então, ele também serve aí como um bom instrumento para gente identificar situações de fraude, ok? E como que funciona o acesso? O acesso ele se dá de 2 formas. Ele pode ser através do próprio site do Banco Central. O link é esse que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Ou se você quiser só digitar no Google Registrato, ele certamente vai te levar para esse link também. Ou você também pode entrar através aí do site do Gov. Isso aí é um grande benefício que a gente passou a ter recentemente, que é, através de uma única conta governamental, você tem acesso a diversos serviços. Então, você não precisa ter senhas e contas diversas em todos os serviços oferecidos ali pelo governo federal. Tá bom? Então, numa única conta você tem acesso a vários serviços. Então, você pode fazer o acesso também através do site do gov.com.br. Perdão, gov.br. Agora a gente está na tela do Registrato dentro do sistema do Banco Central. É bem bacana porque a partir daí você já consegue observar os diversos tipos de serviços que você encontra lá dentro, né? Como, por exemplo, informações de cheques sem fundos, que você eventualmente tenha na praça, empréstimos e financiamentos. Aqui você vai ver listado todos os empréstimos e financiamentos que você tem. Contas e relacionamentos, aqui você vai ter acesso a informações de todas as contas que tem aberto no seu CPF, inclusive as contas que já foram inativadas, certo? Ou seja, aquelas contas que você já encerrou. Temos informações sobre o CADIM federal,
Esse daqui é uma espécie de SPC do governo federal, tá bom? É quando o governo federal identifica que você tem alguma pendência com ele e aí ele te coloca aí dentro desse universo de inadimplentes com o governo federal. Chave Pix, bem legal também, recentemente foi colocado isso aqui. A gente consegue ver todas as chaves Pix que temos cadastradas no nosso nome, no nosso CPF. E, mais uma vez aqui reforçando, é bem legal saber que você consegue, através dessas informações também, identificar possíveis fraudes aí no seu CPF. Assim como nós vimos ali em contas e relacionamentos, quando a gente abre essa opção, a gente também consegue ter esse tipo de informação lá dentro, beleza? Câmbio, ou seja, todas as operações de câmbio que eventualmente você tenha feito nos últimos anos, a gente vai ver anos ali, depende muito, porque aí é o período que você vai colocar na sua análise de relatório. E que período seria isso? É a próxima tela. Eu trago aqui para vocês um exemplo. Eu abri ali empréstimos e financiamentos, e o que a gente tem? Eu tenho que informar qual que é a data base inicial que eu quero emitir o relatório. Eu tenho que informar a data base final que eu quero emitir o relatório. Eu tenho que informar o tipo de relatório, se ele vai ser resumido ou detalhado. E eu tenho que aceitar os termos de ciência e responsabilidade das informações, tá bom? Feito isso, é só clicar aqui em relatório e aí você começa a ter informações mais detalhadas. Eu abri aqui um exemplo de uma situação onde eu cliquei em contas e relacionamentos com bancos. E aí vocês percebem todos os relacionamentos possíveis aqui de contas bancárias que existem para um determinado CPF. Temos aqui também, por exemplo, contas que já foram inativadas, né? Então, assim, se uma conta tiver sido encerrada, ela vai aparecer aqui na data fim, qual a data de encerramento da conta, tá bom? Você tem a data de início, quando a conta foi aberta, e também vai aparecer aqui uma data de fim da conta também, ok? Empréstimos e financiamentos. Quando você abre, então, ali que você clicou para abrir e emitir o relatório, a cara do relatório online é mais ou menos isso aí que você está vendo. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem informações da database, que eu estou analisando, e dentro dessa database, olha que legal, ele fala toda a dívida a vencer dentro de cada uma dessas instituições. Ele fala se você tem dívidas vencidas, tá? Que aí seriam dívidas vencidas até 90 dias, eles ficam nesse grupo aqui, ok? E a gente também poderia ter aqui informações sobre prejuízos. O que seriam os prejuízos? São todas as dívidas acima de 90 dias. Esse tipo de registro, ele vai aparecer quando a situação do indivíduo é de inadimplência com alguma dessas entidades financeiras e que essa inadimplência é acima de 90 dias. O banco, ele usa alguns critérios para perdas, né, relacionados a devedores duvidosos, e tudo aquilo que ele não recebe tem até 90 dias, né, depois de vencido, ele lança em prejuízo. Tá bom? Então, são dívidas acima de 90 dias. E agora eu trago um exemplo também de como que é a emissão detalhada de um relatório completo, né, feito ali a partir de um PDF que o próprio site nos permite. Olha que bacana o tipo de informação que a gente consegue ter aqui. A gente consegue ver, por exemplo, informação sobre qual banco, tipo de empréstimo, tá vendo? Se é um empréstimo, se é um crédito pessoal, tá vendo? Se é cheque especial. Você vê que ele faz o detalhamento, né? Se é financiamentos ou se são outros créditos também. E o mais bacana, logo aqui em cima, a gente tem a quantidade de operações que estão registradas, ou seja, cada linha dessa daqui é uma operação, certo? A quantidade de instituição financeira em que o cliente possui essas operações. Então, você percebe aqui, um exemplo, são 13 operações. A data de relacionamento com o Sistema Financeiro Nacional, quando tudo começou, ou seja, quando você abriu a primeira conta. Você vê que é bem bacana, então traz essa informação também. E o mais legal são essas informações que são trazidas aqui de maneira mais detalhada. Olha só, lá a gente viu que no online a gente tem o a vencer, o vencido e o prejuízo, na forma resumida, né? Quando você traz aqui para o detalhado e emite o PDF, olha que legal, você consegue ver também a sua carteira de crédito total,
né, dentro de cada instituição, os repasses interfinanceiros, coobrigações, responsabilidade total, créditos a liberar, que seriam, por exemplo, os cheques especiais e os cartões de crédito, né, que são limites pré-aprovados que a pessoa pode usar a qualquer momento. Então, ele fica aqui, ó, créditos a liberar. Limites de crédito também, tá bom? Risco indireto, cobrigação percebidas, e aqui é o risco total, que seria a soma disso aqui tudo. Bom, então, assim, é um serviço muito legal, é um serviço que eu acho que as pessoas precisam conhecer, precisam ter acesso. Isso dá uma fotografia sobre a sua situação de dívida de maneira quase que perfeita, né? Porque você não precisa ir de uma instituição a outra para poder entender como que está o seu caso. Então, você pode individualmente, através de um único acesso, ter informação completa de tudo isso, tá bom? Então, fica o trabalho agora, fica o exercício, procura fazer o acesso através do registrato, tira essa fotografia, guarda esse documento junto com tudo isso que a gente está construindo até agora e que você, eu tenho certeza, também está construindo aí do seu lado, tá bom? E a gente se vê no próximo tópico. Um grande abraço.